A abertura em si da marcenaria, né, ou para quem já tem, os investimentos é um fator de risco, né, porque muitas vezes você vai fazer um investimento na marcenaria e você não sabe ali se você realmente tem capacidade de arcar com aquelas despesas ao longo prazo. Né? Por quê? Porque você tem o mercado muda, né? A concorrência é grande, você tem talvez falta de planejamento e passa por muito sufoco. Então, eu tive um caso essa semana da mentoria do curso que a gente dá, né, que o marceneiro, olha que situação, vou compartilhar com vocês aqui, o marceneiro, ele trabalha na garagem de casa, no barracão de casa, e ele tem com medo de, né, migrar, sair de casa e ir para um galpão maior. É uma situação muito comum, muita gente trabalha às vezes num lugar apertado, né, que já está no limite, não consegue às vezes faturar mais ou produzir mais por falta de espaço, e tem medo de dar o próximo passo e buscar um lugar maior, né, um espaço maior, o que é muito comum, tá? Porque isso envolve muitos riscos, né? Você sair de um galpão pequeno para um maior e aumentar a despesa, né? Você corre riscos naquele momento ali, né? É a decisão que tem que ser pensada, tem que ser planejada. Exatamente. E quando a gente fala em riscos no empreendedorismo da marcenaria, né, no empreendimento da marcenaria, logicamente a gente está falando para quem quer abrir, e como ele acabou de contar a história, como já tem uma marcenaria aberta e quer dar um próximo passo, quer fazer um outro investimento. Então sempre dá aquele frio na barriga, né? O empreendedor, ele sempre fica, isso em qualquer área, nós estamos aqui falando especificamente da marcenaria, mas o empreendedor sempre vai correr riscos, não é? Abriu, vai ampliar, vai comprar um maquinário mais caro, né? Fazer um investimento alto, ele está sempre correndo riscos. Se você não gosta de correr riscos, não seja empreendedor, porque você vai correr risco o tempo todo, né? A vida do empreendedorismo é gerenciar esse risco. Esse ano, por exemplo, a gente mudou a minha marcenaria para um galpão maior, né? Um aumento no aluguel de 50%. Mas era necessário para quê? Para que coubesse uma máquina maior que eu precisava comprar e que a gente comprou, para que a gente tivesse um espaço com mais qualidade, né? Um ambiente mais, né, com mais espaço para funcionário, para gente, né? Para guardar carro, enfim, para você organizar melhor a marcenaria, ter ali um espaço para receber um cliente, né? Ter ali um espaço para armazenar bem os produtos, né? Os materiais que a gente produz, que a gente corta, que a gente recebe lá e que monta. Então, mas assim, a mudança do galpão pequeno para o galpão maior foi um grande risco, tá? Foi calculado, mas foi. Por quê? Porque muitas vezes você faz essa mudança contando que você vai vender mais, vai ter um faturamento maior para que você possa pagar as despesas, ou seja, você corre um risco sempre. Então, essa semana na consultoria que a gente fez aqui, MJ Planejados falou aí, ó, hoje eu monto tudo no local, já vem tudo cortado e fitado. Queria alugar um ponto comercial pequeno. Então, MJ Planejados, móveis projetados, o que acontece? A gente hoje compra grande parte do nosso material, também vem cortado, né? A gente tem ali um custo a mais, né, por esse serviço, por terceirizar, né, esse serviço, não é tudo, né? Hoje, eu diria que uns 40% a gente compra cortado, e a gente monta na própria marcenaria. Por que no seu caso aí, só abrindo um parênteses para responder aí o MJ aí, seria importante ter um espaço? Porque muitas vezes você precisa fazer ajuste nas peças, né? Cortar uma peça aqui, um tamponamento que está mais profundo, que tem que passar ali uma tupia, passar uma fita, e muitas vezes você precisa de alguma máquina, né? Então, ou seja, ter um espaço para você fazer isso é bom porque você previne, você se antecipa aos erros, se antecipa aos problemas, e você gasta menos tempo na casa do cliente, tá legal? Então, se você hoje não tem um ponto comercial e tem medo de alugar um ponto comercial para que você possa fazer esses serviços, é um risco que todo empreendedor, todo dono de marcenaria passa por essa situação, é muito comum, né? E dá medo de você sair da garagem de casa para um ponto comercial alugado. Assumir uma despesa, né? Cara, dá medo demais, entendeu? Só que o medo faz parte. É igual eu falei para o aluno do nosso curso lá de gestão financeira. Essa semana eu tive a live com ele, uma consultoria com ele, uma mentoria, e eu falei com ele, cara, assim, faz parte. Eu fiz uma mudança esse ano. Eu sabia que eu ia correr um risco, mas assim, o que eu sabia também era o seguinte, pode ser que 1 ou 2 meses eu tenha prejuízo ou eu só empate, não tenha lucro, né? Então eu já estava consciente disso, e isso pode acontecer com qualquer um de vocês. Quando você sai de um lugar pequeno para um lugar grande, ou quando você contrata de repente um marceneiro para trabalhar contigo, para aumentar a sua equipe, cara, tenha consciência de que você corre um grande risco
de no primeiro e no segundo mês ter prejuízo ou não ter lucro, ou só empatar, só zerar as contas, entendeu? E aí no terceiro, quarto mês você começa a ter um resultado melhor, porque você tem mais mão de obra, você tem uma capacidade maior de produção, de montagem, de execução, de acabamento, consequentemente, não vai ser você sozinho na sua marcenaria, vai ser você e mais alguém. Só que os riscos de contratar alguém, né, fazer um investimento numa máquina que você precisa, mudar num aluguel maior, isso é inerente ao negócio, é inerente ao empreendedor. E aqui vai uma dica de ouro. O que pior pode acontecer com você se você migrar para um lugar maior, se você comprar uma máquina, enfim? É dar errado e você dá um passo atrás e recomeça. Então, por exemplo, eu mudei para um galpão maior. Cara, se eu não conseguir pagar o aluguel, se der algum problema, prejuízo e tal, tudo bem, eu saio de lá, vou para o menor, né? Vou voltar para o menor que vai estar cabendo no meu orçamento e a vida continua e faz parte. E daqui a um ano eu dou um próximo passo de novo, grande, entendeu? Então, agora já entendendo como é que funciona melhor. Né? Então, igual o Felipe aí falou, o Felipe Neri falou, trabalho no ambiente 6x10, 60 metros quadrados. Beleza, Felipe, é o que dá para fazer, é o que dá no momento, é isso aí. Agora, assim, saiba que quando você tiver que migrar para um espaço maior, vai correr riscos, né? Porque empreendedorismo é isso, é correr risco constantemente, tá? Agora, gente, você tem que pensar em sempre mitigar esses riscos, né? Quando a gente fala, tem que correr risco, isso vai fazer parte sempre. A questão é o seguinte, se você tem uma organização e um planejamento, você consegue gerenciar melhor esses riscos. Então, vamos lá. Por exemplo, na questão aí do MJ, que é mudança de local, né, de galpão, ir para um lugar maior, assumir a despesa de um aluguel. Como é que você se organiza melhor para não passar aperto, né, ou não correr risco de ter que dar 2 passos para trás aí na sua marcenaria, igual a gente falou, para recomeçar? O que você tem que fazer? Primeiramente, você tem que saber quais são as suas despesas hoje. Você tem que saber qual que é o seu lucro hoje, você tem que saber qual que é o seu faturamento hoje, você tem que saber qual que é o seu custo fixo hoje, você tem que saber os números da sua marcenaria. Você não pode ficar dando passos, né, comprando maquinário, mudando de local, assumindo um maior custo para a sua marcenaria se você não sabe nem o custo que você tem hoje. Porque para você dar esse passo, você vai ter que planejar esse passo. Por exemplo, o que a gente, né, até comentou lá na consultoria. Beleza, qual que é o seu faturamento? Qual que é o seu lucro? Quanto que nesse faturamento seu vai ter que aumentar para você assumir esse novo custo? Exatamente. Essa informação você tem que ter. É uma forma de você mitigar o custo, né? Se você vai adquirir uma despesa maior, seja comprar uma máquina. Vou comprar uma carrocinha para transportar móvel montado aqui, peça para casa do cliente. Beleza, quanto custa? Né? Vai parcelar? Eu vou parcelar. Tá bom, cabe no seu orçamento? No seu faturamento hoje dá para ter essa despesa? Não dá. Tá, então você tem que vender mais, ou vender melhor, ou vender mais caro, né? Para que você tenha ali um resultado financeiro melhor, que você consiga realmente comprar a sua carrocinha, ou trocar o carro, enfim, e que você consiga pagar. Isso. Então, isso passa assim, por vários fatores, né? Então, ela falou dos números aqui, que a gente fala sempre aqui, conhecer o seu negócio, mesmo que você trabalhe sozinho, igual o Felipe falou, local próprio, o MJ Planejado falou, eu mando para casa do cliente, monto lá, tenho medo de alugar um espaço. É assim mesmo, entendeu? Você precisa saber qual é o seu faturamento, qual é o seu lucro, para você saber se cabe na sua despesa. Ou seja, isso, conhecer, se você saber o seu faturamento, saber o seu lucro, é uma forma de você diminuir o risco do seu negócio. E a gente falou, os riscos fazem parte do negócio, do empreendedorismo, assim, a todo momento da vida da empresa.